turma, bom dia. Iniciamos mais uma aula de produção de texto, PPT. E hoje eu trouxe aqui para vocês uma proposta, tá? Um pouco direcionada, mas que vocês terão muita liberdade depois para usar da sua criatividade no seu texto. Trouxe apenas aqui uma maneira de orientar a vocês, né? Com o tema aqui, ó, deu a louca no detetive. É uma proposta que vocês, a partir dessa proposta, não esquecendo os elementos para um bom texto, que eu já irei retomar com vocês, essa proposta irá dar uma orientada, né, de como você irá iniciar aí o seu texto. Mas terão elementos que irão ser acrescentados nesse texto, para vocês conseguirem realizar aí, o trabalho de vocês. A proposta é a seguinte: você irá criar uma história, tendo aí como personagem principal um detetive atrapalhado, mas é atrapalhado mesmo, que tem a missão de desvendar um mistério envolvendo o sumiço de um lobo e um dos 3 porquinhos. Aqui é uma proposta, tá? de escrita com base aí nesse tema, deu a louca no detetive. Claro, você irá criar o seu título da história, onde você acrescentar. Aqui não pode, já temos um detetive, um lobo e dos 3 porquinhos. Mas não terão só esses elementos no texto. Já irei passar para vocês o que mais poderá haver aí nesse texto. Não esqueçam de detalhar aí quando que acontece essa história. Quando eu falo tempo, se relaciona, tem a ver com o tempo. Quando aconteceu, quando ocorreu, né? Quando ocorre. Foi num dia em que estava chuvoso, assim, e você vai detalhar, né? Quando aconteceu isso. O cenário, o local, que lugar que essa história está acontecendo? Está acontecendo numa fazenda, no sul da ilha, ou a sua criatividade que vai determinar aí que lugar que vai se passar a sua história. Problema. Vai haver um problema nessa história, tem que ter um problema nessa história. E aqui, na orientação, traz um pouco assim, entrando com o que ele tem que desvendar, né? O detetive atrapalhado tem que desvendar uma missão. A missão dele é desvendar o sumiço de um lobo. Só que você pode acrescentar mais elementos nisso, né? E o conflito seria aquele problema que já deu o pico, já está no clímax, já estourou. E o personagem tem que resolver, né? Os personagens aí envolvidos têm que ter uma solução desse problema aí. Gera-se um conflito, né? Um problema central aí. E aí tem que depois ser solucionado. E por fim, né? Tem que ter uma conclusão lá de como foi tudo resolvido na sua história. Só que eu não falei para vocês que eu tenho elementos para acrescentar? Irei aqui, além destes personagens, trarei aqui para vocês agora. Lembra, vocês se recordam do nosso chapéu da sala? O nosso chapéu da sala de aula, ele mesmo. Pois aqui eu trouxe algumas figuras que irei sorteá-las, irei colocá-las aqui no quadro. Destas figuras que eu sortear e colocar aqui, vocês irão escolher 3 para incluir no seu texto, ok? Tenho aqui, por exemplo, vamos sortear algumas figuras. Olha aqui, opa, um sol, saiu um sol. O que mais? Eu tenho um castelo. Aqui, sorteei uma lupa. E agora tenho uma menina. Vou colocar a menina aqui.
mais outra, uma chave. Olha aqui, uma chave. Outra, um cachorro. Uau, uau, tom. Um cachorro. Temos mais outro aqui, um sapo. Pode ser aqui. Um sapo. Tem um menino também, ó. Aqui, que legal. Um menino. Eu acho que já tá bom. Então, destas que eu sorteei aqui, escolham apenas 3. Ou a lupa, ou o sol, ou a chave, ou o menino, ou um sapo, ou um castelo, ou um cachorro, ou uma menina. Então, escolham 3 dessas figuras e incluam aqui no seu texto, tá? Você pode dar asas à sua imaginação. Utiliza, eu quero utilizar um cachorro que vai entrar aí na história, professora. Eu quero utilizar, mas não é um só. Tem que escolher 3 elementos daqui para incluir no seu texto, ok? Você irá escrever o seu texto, não esquecendo das margens corretamente, cada parágrafo iniciar com a margem certa. Eu esqueci, professora, eu sempre coloco o meu texto grudadinho, igual a senhora fez aí no quadro, mas eu fiz aqui no quadro porque eu tenho que aproveitar o espaço para mandar aí para vocês a mensagem, ok? Como que você não pode não esquecer como que faz a sua margem? Pega os seus 3 dedinhos, 3 dedinhos. Coloca lá no cantinho da sua folha. Colocou? Marcou? Ali inicia o parágrafo. Letra maiúscula. Não esquecendo os demais sinais, pessoal. Não esqueça. Tanto os sinais, né, de interrogação, exclamação, que nós estudamos recentemente, todos eles novamente. Os sinais, quando há diálogo em um texto, qual o sinal que nós utilizamos entre a fala de personagens? Travessão, 2 pontos antes, travessão, lembra? E fulano disse. Não esqueça que seu texto também tem que ter sentido para quem for ler, né? Sentido, então tem que ter uma coerência. Você tem que escrever de modo que a outra pessoa que você for passar para ler, ela consiga compreender o que você quis transmitir de ideia, tá? Lembrando aí que você tem que ter clareza nas ideias, na hora que você estiver escrevendo. Tem sentido, então tá ok. Não vamos esquecer todos esses componentes. Então vocês irão escrever no seu texto. Claro que a primeira sempre nós escrevemos. O ato de escrever e reescrever é o meio para o qual você irá aprender cada vez mais a escrita, tá? Então não se preocupa, eu errei, professora. O meu texto tá errado alguma coisa aqui, mas o ato de escrever e reescrever é assim que nós aprendemos, tá? Não tem outra maneira. E é assim que vai dando cada vez mais abertura para novas ideias. Às vezes você dá uma pausa ali na sua produção, eu vou dar uma pausa aqui. Vai beber uma aguinha, volta, e aí surgiu outra ideia legal, e aí você continua a escrever. Então não podemos parar aí, dar um descansinho às vezes, né, pra mente aí. Então vocês, assim que terminarem a produção de vocês, enviem a produção. Tenta focar na imagem, deixando o mais clara possível, porque ultimamente tem vindo ela muito desfocada. E aí fica difícil para a prof aqui conseguir ler, tá? Nem com aumento, nem com aumento da lupa eu consigo. Mas tenta dar uma melhorada aí focar na hora de mandar essas imagens. Terminando ou tendo dúvidas, mandem aí já a mensagem no grupo, ok? Até mais!